Estamos ao vivo com a nossa live da semana. Vou dar um tempinho aí para a Jordana chegar, enviar a live para a galera. E hoje a nossa temática, pessoal, vai ser sobre liderança transformacional. Nós vamos abordar um pouquinho sobre como inspirar a sua equipe, como então gerar essa transformação ali, né, nessa equipe. Deixa eu só dar um tempinho para dar tempo do pessoal chegar, a Jordana entrar também. Enquanto isso, eu vou enviando aqui a live para o pessoal no Instagram e a gente já inicia em breve. Para quem não sabe, né, nossas lives ficam salvas lá no perfil do YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, se você veio, entrou, não conseguiu ver tudo, ou entrou, já tinha acabado, né? Fique tranquilo que você tem acesso aí às lives lá no canal do YouTube. Basta apenas entrar por lá, nos achar, né? Canal aí Líder X. Você tem acesso a todas as lives gravadas. Dentro do nosso curso também, né? Em um dos bônus são as lives. Então, quem tem o acesso ao curso também, além de ter ao conteúdo, tem alguns outros bônus, mas tem também aí acesso a toda a gravação das lives, certo? Acredito que seja isso, os recadinhos iniciais, né? E claro, gente, eu sempre falo, prezo muito e friso muito isso, né? Para vocês aproveitarem os conteúdos aqui, principalmente lá nos destaques. Fica sempre salvo que a gente traz nos stories. Então tem muito conteúdo legal e se você maratonar ali, pode com certeza aí te trazer muitos insights para você aplicar na prática, ok? Enquanto isso, vamos aguardar então um pouquinho que a Jordana já chega e a gente já inicia a nossa temática de hoje. Lembrando que o calendário das lives deste mês já saiu aqui lá nos stories. Volta depois nos stories para dar uma olhada, que a gente já tem as temáticas das próximas 2 semanas aí para fecharmos o mês de junho, certo? Quem for chegando, vai sinalizando aqui pra gente. Estamos aguardando aí a Jordana para a gente começar. E a gente já inicia.
Bom dia para quem tá aqui. Tô só aguardando a Jordana para a gente já começar a nossa temática. Nós vamos falar hoje sobre liderança transformacional, como inspirar equipes para ter aí bons resultados, uma equipe engajada, motivada. Jordana chegou, deixa eu aceitar ela. Bom dia! Tudo bem? Tudo e você? Oi. Tá bom, bora começar? Hoje o que a gente vai falar aí sobre liderança transformacional, né? É uma liderança aí que muitos líderes falam sobre ela, mas não sabem que estão falando desse tipo de liderança, né? E muitas das vezes eles querem implantar essa liderança transformacional, mas não sabem como, né? Porque é uma liderança aí, vamos dizer, pouco falada, né? Todos ali os requisitos dessa liderança transformacional, né? E transformar, ela exige um certo cuidado, ela exige um certo trabalho, né? Ela exige trabalhar ali alguns pontos que a grande maioria dos líderes não tem paciência, né, de estar trabalhando com suas equipes. Porque acontece? Na maioria das vezes, esses líderes estão imersos na execução, no operacional ainda, né? Então, realmente, quem está imerso em execução, quem está imerso em operacional, ele não vai ter tempo de pensar numa liderança que inspira, numa liderança que motiva, numa liderança que entende cada membro da equipe e tira deles o pleno potencial que eles têm, desenvolvendo-os, né? O que eu vejo na grande maioria das vezes são líderes que querem pessoas prontas, querem contratar pessoas prontas. Mas, na verdade, não existem pessoas totalmente prontas. Porque é tudo muito relativo. Vai de acordo com a sua cultura organizacional, aquilo que ele aprendeu em outra empresa pode não caber na sua empresa, então ele vem com vícios, que é mais difícil eu tirar vícios do que eu ensinar novas habilidades, né? Então, a liderança transformacional, ela dá trabalho. Você tem que ter inovação, criatividade. Então, por isso que não é tão falada. É mais falado naquilo que... você não pode ser um líder autoritário porque você tem uma liderança tóxica. Você não pode ser um líder participativo. Um líder fraternal. Um líder carismático. Só isso que se fala, mas nunca se fala numa verdadeira liderança transformacional.
Então, de introdução, eu queria falar sobre isso, sobre liderança. O que é liderança transformacional? E aí, pensando até no que você falou no início, Jordana, que você começa falando, né, que muitas vezes não se fala e não se aplica pelo líder estar muitas vezes no operacional, eu vejo que aí se torna uma grande dificuldade de em algum momento aplicar. Por quê? Porque se a liderança transformacional é você ter essa capacidade de inovar, de gerar ali inspiração na sua equipe, né, de colocar ali um empoderamento de certo modo, de motivar, você líder estando em um papel mais operacional, você vai ter muito mais um comportamento ali de ter que fazer, né, de obrigação, tarefas, e isso vai te consumir tanto no aspecto emocional quanto psicológico. Você vai estar muito mais envolvido por emoções de cobrança, de frustração, de sobrecarga, que você não vai conseguir aplicar na prática essa liderança transformacional, né? Então, aí eu posso ouvir muito assim, mas na minha liderança falta pessoas, falta gente na minha equipe, eu preciso ficar no operacional. Então, talvez seja importante você aí readaptar essa equipe ou buscar novas pessoas para que você consiga, pelo menos em parte, estar fora desse operacional para assim você conseguir aplicar essa liderança que transforma, que inspira. Porque enquanto você estiver submerso no operacional, você, líder, não vai conseguir estar ali, né, presente para aplicar na prática. Bem como também a liderança transformacional, ela também vem pelo exemplo, né? E você estando no operacional, como que você vai ser exemplo de transformação, de inovação, né? Então, pensar sobre isso, porque muitas vezes eu percebo que o líder, ele se cobra muito de ter que dar conta de tudo. E aí abraça coisas que não necessariamente não seja dele, né? Mas abraça papéis e funções que teria que ter alguém fazendo, né? Senão ele não consegue liderar de fato. Isso são líderes geralmente que são centralizadores, né? Sim. Aqueles líderes que realmente não... no fundo, eles não acreditam na equipe que eles têm, né? Uhum. Porque se eu ainda centralizo alguma coisa e não delego, é porque eu penso que só eu sei resolver. E o restante da minha equipe não sabe resolver. Então, se eu penso isso, eu tenho que, então, verificar. Aí, talvez eu tenha que fazer troca de peças da minha equipe, né? Uhum. Para que, efetivamente, eu possa contar com ela no operacional. E eu ficar ali no tático estratégico, né? Isso assim, ó, para mim é condição... como a gente fala no direito, né? Conditio sine qua non. É condição assim, que não pode abrir mão disso. Não tem como abrir mão, né? E é o que você falou. Qual que é como é que você inspira pessoas? Né? Eu falo que para você ser líder, né? De verdade ser líder, as pessoas têm que te admirar. E geralmente, como você disse, começa pelo meu exemplo. Uhum. Né? E eu passo ali uma transparência. Eu passo ali uma firmeza. As pessoas confiam em mim. Aquilo que eu falo, eu faço. Né? E geralmente, o que acontece? As pessoas chegam, já vai trabalhar e ficam ali envolvidas em telefone, reunião, e não tem tempo de inspirar as pessoas. Eu vou querer ser um líder que trabalha, que fica até tarde fazendo hora extra, que fica ali, que fica doente, né? Por isso que hoje se fala muito que as gerações mais jovens aí não querem ser líderes. Por que eles não querem ser líderes? Porque eles não querem uma vida que os líderes atuais aí estão levando. Eles não querem esse tipo de liderança. Eles não querem
ficarem escravos do trabalho. Porque é isso que acontece hoje. Você pode citar aí, vai citar lideranças transformacionais, né? Exemplos de lideranças transformacionais. Você consegue citar só líderes, vamos falar assim, políticos, né? Passaram e que fizeram alguma coisa assim, realmente de transformacional, uma coisa que mudou a vida das pessoas do seu país, né? Então, porque empresas hoje, se você olhar e falar assim, nossa, aquele líder transformacional. Não temos. E aí, nós não temos exemplos de liderança. Nós temos exemplos de grandes profissionais operacionais. Uhum. Né? Nem táticos. É difícil a gente ter ali lideranças táticas. Né? Que você Sim. Vê... E aí, Jordana, você falando do centralizador, eu tô aqui pensando, né? Para você transformar, então você tá querendo dizer que você vai pegar uma coisa de um jeito e vai modificar, levar para um outro estado, para uma outra forma, né? E o líder centralizador, ele não vai conseguir fazer isso, por quê? Porque se a equipe dele é daquele jeito, ela vai precisar passar por um processo de mudança. Então, ela vai precisar fazer coisas diferentes, né, se dispor ali a coisas novas. E se esse líder é centralizador, ele não vai passar essas coisas para essa equipe. E aí, como que essa equipe vai mudar? Né? Porque eu falo isso porque eu escuto muitas vezes líderes que são assim, reclamar da equipe. Ai, minha equipe não muda, a minha equipe não faz, a minha equipe não isso, a minha equipe não aquilo. Só que qual que é a oportunidade que eu, enquanto líder, estou dando para eles fazerem e se tornarem diferentes? Eu não tô, né? O que eu sempre falo, né? Se você reclama da sua equipe, você está reclamando da sua liderança. Sem dúvidas. Por quê? 80% é responsabilidade sua de resultado ou não resultado dessa equipe. É porque em algum ponto, em alguma habilidade de liderança, você falhou. Uhum. Ou, na verdade, você não está sendo nem líder. Na verdade, você está sendo chefe. Que a grande maioria é chefe. Pois né? E por estarem assim sempre aí, não sendo de verdade um líder, né? Uhum. Como que eu não tenho habilidades básicas de liderança, eu quero me tornar um líder que transforma? Dificilmente. Um líder que inspira, um líder que motiva, né? Um líder ali que empodera as pessoas, um líder que tem carisma, que tem influência. É difícil. E isso, né, é um exercício diário e exige constantemente estudo. E exige constantemente desenvolvimento de habilidades. E exige leituras. E exige eu buscar exemplos de outros líderes, né? Então, se você não tiver isso, exige eu estar bem, porque eu só consigo motivar pessoas, empoderar pessoas se eu estiver bem. É aquela tal história, né? Resolve seu problema primeiro, deixa a sua casa pronta primeiro, antes de querer organizar a do outro, né? E você falando de habilidade, Jordana, eu talvez penso aí, né, que uma primeira habilidade que o líder que quer transformar precisa treinar nele é a comunicação não verbal. Por que a não verbal? Porque é aquilo que a gente já falou em outras lives, né? Não adianta eu comunicar uma coisa na fala e a minha postura, a minha expressão facial, o meu jeito, os meus comportamentos serem incoerentes. Não adianta eu querer motivar a minha equipe, colocar essa equipe pra cima, se eu chego todo dia na empresa com a cara fechada, se eu chego ali
de poucas conversas, se eu não demonstro nenhum pingo de animação, de motivação de estar ali, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para um líder transformar, pensando em habilidades da liderança, seja talvez a comunicação não verbal. Esse autoentendimento de como porque às vezes a gente não sabe como a gente se expressa, qual que é a nossa postura normalmente, né? E essa autoconsciência eu acho que é fundamental para o líder entender como está a minha comunicação não verbal. E eu transformar essa comunicação não verbal em algo que sinalize para o outro essa inspiração que eu quero passar. Né? Acho que talvez a primeira habilidade aí que o líder precisaria treinar por si ali seria essa questão. Não sei o que você pensa. Sim, porque eu vejo assim, eu acredito muito, e isso é uma verdade, a ciência fala, o corpo fala. O corpo fala. Não adianta eu estar falando, proferindo algumas palavras aqui, e de repente eu tô assim, fechado, né? Franze a testa, né? Não tem um olho no olho, né? Tudo isso são sinais. E hoje em dia, cada vez mais de conhecimento das pessoas. O que eu mais vejo, desculpa falar, são fraudes de pessoas, né, fakes, né, que tipo assim, falam uma coisa, pregam uma coisa, mas no dia a dia é totalmente outra pessoa. E para eu ser um líder dessa forma, aquilo que eu falo, eu tenho que integrar. E eu sou essa pessoa também. Hoje em dia, você vê um monte de gente na internet falando um monte de coisa, como se fosse autoridade em tudo, mas você não tem substância, não tem base aquilo que eles estão falando. Não tem vivência. E aí torna-se. E você vê uma multidão aí seguindo essas pessoas, mas não tem lastro aquilo que ela fala. E aí vem as frustrações, aí começa a ter problemas, né? Que a gente vê que acontece vários problemas aí. Mas por quê? Porque as pessoas. Isso também é inerente ao ser humano, né? Eu tenho uma realidade que não é legal, eu quero buscar uma realidade ideal para mim. E aí um monte de gente, né, postando situações que causam uma impressão, causam uma ilusão para aquela pessoa. Eu sou bem-sucedido. Eu tenho um relacionamento bacana. Mas no fundo não são exemplos de verdade a serem seguidos. Sim. Né? Eu diria até que talvez o exemplo ele seria muito mais inspirador, mostrando os desafios e os perrengues que se passa, do que necessariamente essa idealização, né? E eu acho que é por isso que hoje os líderes têm dificuldade de transformar. Porque eles vão lá e buscam um mecanismo que, olha, isso aqui vai me ajudar. E de fato pode ajudar. Só que é difícil a aplicação. Só que eles querem mostrar só o que foi gerado de resultado. Aí a pessoa idealiza, então vou aplicar isso aqui, vai dar tudo certo. Mas e os perrengues que eu passei para conseguir aplicar isso aqui? Né? Eu acho que isso gera muito mais exemplo, né, de que aquilo funciona de fato, por exemplo. E integrar isso, né? Por exemplo, você é um exemplo de perseverança. Como que é um exemplo de disciplina e perseverança? Né? Eu estou falando para minha equipe ter perseverança e disciplina e eu não tenho. Eu chego cada dia no horário, né? Eu chego atrasado nas reuniões. E aí? Como que eu sou exemplo de disciplina e perseverança? Não sou. Então, aquilo que eu falo
e que eu prego para os meus funcionários, para minha equipe, eu tenho que ser. Agora, aquilo que eu não prego, né? Aquilo que eu não sou, eu não tenho que pedir para que as pessoas sejam também. Uhum. E eu vejo também, Patrícia, que realmente os perrengues, eles conectam mais ali, porque todo mundo está no perrengue, porque se todo mundo tivesse sucesso, todo mundo tivesse um sucesso, não estaria ali, certo? Uhum. O perrengue, o como fazer, como você fez para chegar, né? Ele é muito mais importante. O caminho. E é isso que um líder faz. Ele mostra o caminho. Porque ele já passou por aquilo, ele sabe. Ele tem autoridade para falar. Olha, eu fiz isso, isso e isso e não deu certo. Eu fiz isso, isso e isso, deu certo. Faça isso, porque eu fiz assim, eu tinha, por exemplo, eu tinha ansiedade. E eu comecei a meditar. Eu comecei a meditar, fazer yoga e tal. E isso trouxe um bom resultado para mim. Isso para mim é transformar as pessoas. É você mostrar o caminho para elas. E falar, vai que deu certo para mim, você também pode fazer. Sim. E aí eu penso que envolve também no líder a questão de ser flexível. Em que sentido? Como você mesma falou, para eu inspirar, então eu preciso ter aplicado, eu preciso ser exemplo naquilo. Só que pode acontecer também do líder ver algo, ficar sabendo de algo que pode gerar mudança, se interessar, acreditar que aquilo realmente é funcional e querer passar para a equipe. Só que ele precisa ser flexível para que ele também participe do processo de testar aquilo, né? Porque eu vejo muito as situações que as pessoas olham para o contexto e falam, nossa, legal, é interessante isso aqui, muito importante, realmente faz sentido, então eu vou passar para minha equipe. E passa. Só que ela não experimenta, ela não faz na prática. E aí o que vai gerar isso? Pode até ser que dê certos resultados, mas no processo, as dificuldades que essa equipe vai ter, o líder não vai entender, ele não vai compreender as dificuldades que as pessoas estão passando na aplicação daquilo. Então vamos tentar trazer isso de uma forma mais concreta. Vai se implementar um sistema. Eu pesquisei, eu estudei, eu sei, é relevante, é importante, vai realmente ajudar. E eu imponho esse sistema. Aí minha equipe começa a fazer. E aí surgiu as dificuldades. Como que eu vou ajudar? Como que eu vou entender qual que é essa dificuldade se eu não testei? Né? Então, mesmo aquilo que assim, o líder não tem na prática, mas ele vê como importante, ele pode usar, desde que ele também esteja flexível a participar desse processo, a fazer parte desse processo, que também é uma forma de inspirar. Ó, tô aqui com você, tamo junto, né? E isso também ajuda nesse processo de transformação. Isso gera na equipe a percepção de, nossa, se o meu líder, que normalmente ali na parte cognitiva dos membros da equipe tem aquelas ideia, né, da hierarquia, que de fato existe, então gera essa percepção de valor de, nossa, se o meu líder está participando, está fazendo, opa, isso é legal, isso é interessante, eu vou querer. Isso também gera motivação. Né? Então eu penso que a flexibilidade em se dispor a fazer coisas que talvez até então você não faria ou não estava fazendo, também é importante aí nesse processo, né? Sim, e não deixa de ser um exemplo. Pois é, exatamente. Não deixa de ser um exemplo, porque tipo assim, tá, eu não tenho isso, mas vamos fazer juntos. E você vê a pessoa ali fazendo, Sim. né? Sim. Então, é um exemplo. É igual a gente, né, quando a gente dá treinamentos, né, Patrícia, nas dinâmicas, onde os líderes participam, e você vê que o líder, ele não toma, ele desiste, né, fácil, ele, nossa, mas isso aqui é muito difícil, e tipo assim, e aí ali você fica olhando, né? Observando. Nossa, então esse líder aqui,
realmente está precisando dar uma olhada nisso, porque se ele fosse assim, diante de toda situação difícil que acontecer dentro da empresa dele, ele falar que é difícil, que é isso, que é aquilo, ao invés de ser o exemplo que motiva as pessoas a buscarem soluções, nós temos um problema aqui nessa equipe. Né? Nós temos um problema nessa empresa. Então, não é inspirar, motivar, não é estar buscando coisas assim extraordinárias, sabe? Você inspira pessoas, motiva pessoas, você dando uma infraestrutura bacana para a pessoa trabalhar. É uma motivação. Se distorce muito, né? A sensação de que para inspirar e motivar eu tenho que manter minha equipe lá no alto, no sentido até mais emocional, né? Energia, aquela coisa. E não é, até porque nenhum ser humano em constância consegue ficar nesse alto, né? Emocional. Então, eu acho que se confunde muito ainda essa percepção de que para inspirar eu tenho que colocar minha equipe, vamos, animado. E nem sempre vai ser assim, gente. Porque tipo assim, eu falo que a gente veio aqui mais para ter lições do que ter felicidade, de verdade. Porque é isso que a gente tem enquanto ser humano, os nossos desafios, né? E como a motivação ela é intrínseca, o líder ele tem que só manter essa motivação, dando condições de trabalho para aquela pessoa, para que ela desenvolva o melhor potencial dela, gente. Isso é motivar. Agora, se eu tenho um ambiente sujo, se eu tenho um ambiente com cheiro ruim, se eu tenho um ambiente que não tem uma climatização correta, se eu tenho um ambiente tóxico onde as pessoas são tóxicas, né? Se eu tenho um ambiente, se eu tenho uma cadeira ruim que eu sento, se eu tenho um computador que trava, se eu tenho uma internet que não ajuda, né? Se eu tenho pessoas que falam e não cumprem, né? Isso tudo desmotiva. Então, motivação, ela está relacionada a coisas básicas. Inspiração pelo exemplo. E nisso tudo, a gente precisa estar 100% presente. Prestar atenção nos detalhes. E para isso é ser líder. É eu cuidar da minha equipe. Mas não é eu chegar simplesmente e despejar na minha equipe. Toma, faça. Eu estou te pagando. Eu já ouvi isso muito. Eu pago muito bem meus funcionários, pago melhor do que o mercado. Eles têm que me entregar. Desculpa. Você tem que desenvolver muito ainda a sua liderança. Porque não é assim que funciona. Antes de tudo, nós estamos lidando com pessoas. Pessoas têm sentimentos, emoções, histórias, família. E eu tenho que prestar atenção. Tem, se você quiser tirar o melhor proveito daquela pessoa. Por que hoje existem empresas que todo mundo fala, a Google, todo mundo quer trabalhar no Google, todo mundo tem que trabalhar. Por quê? Lá tem estrutura mínima de sobrevivência. Já ouviram falar da pirâmide de Maslow? Se não ouviram falar da pirâmide de Maslow, todo líder tem que saber de pirâmide de Maslow. Porque ali estão as necessidades e passando de cada nível da pirâmide, vai mudando as necessidades das pessoas. Então, se eu tenho segurança garantida, se eu tenho meus aspectos de sobrevivência garantido, a base da pirâmide,
aí as minhas expectativas de vida mudam. E eu, enquanto líder, tenho que entender isso. E o que fez a Google? Simplesmente entendeu isso. Para que eu tenha o meu funcionário focado 100% para mim, eu tenho que garantir isso. Por isso que tem lá transporte, moradia, comida, lazer, né? Você quer descansar, você descansa. E aí, você vem para o Brasil, algumas empresas com essa ideia de colocar isso em prática. Mas aí, um funcionário, na hora do almoço dele, quer utilizar a piscina, é criticado. Pode usar a piscina. Então, infelizmente, existem empresas que querem colocar uma cultura aonde eles ainda não estão prontos para ter essa cultura. Exatamente. Né? E estar prontos a nível de mentalidade, né? Porque às vezes o pessoal também, de novo, confunde muito. Ah, então eu tô pronto, porque agora eu já deixei tudo montado, tá tudo estruturado, mas a minha mentalidade ainda é a mesma. Eu ainda tô com a mentalidade fechada, eu ainda não estou flexível. Aí é aquela coisa, eu estou tentando inspirar pelo ambiente, pela estrutura, só que a minha mentalidade ela tá inflexível. E na hora que nem você falou, na hora que o líder vai usufruir, eu tô sempre ali em cima, eu tô sempre jogando comunicação não verbal que tá mostrando incômodo, desconforto. E aí, como é que eu vou inspirar? Né? Então eu diria que talvez o inspirar, o transformar tá muito mais associado a comportamento do que contexto, né? Do que ali cenário, ambiente, contexto. O contexto, o cenário, ele vem como consequência daquele comportamento que eu tive, né? Daquela ação que eu coloquei em prática. Então, bato aí de novo na questão do ser flexível. Antes de querer mostrar algo só para, como se diz, cumprir tabela, né? Ah, já que liderança transformacional é importante, então tá, o que eu tenho que fazer? Aí eu começo a fazer. Mas a minha estrutura aqui ainda tá a mesma. Eu não vou atingir essa transformação dessa equipe. E nem a minha, né? Justamente, né? Mais uma vez a gente volta, né? Na autoliderança. Exatamente. Eu não vou fazer as coisas para as pessoas verem, né? Às vezes eu preciso ter só o básico, mas um básico que funcione. Eu não preciso ter o extraordinário. O que adianta ter o extraordinário se eu não acredito nele? Eu ainda estou com os velhos pensamentos e os velhos hábitos, né? O que pode ter inovação e criatividade? Não dá. Nenhum. Né? Então, eu acho que a gente pode ir já fechando aí, Patrícia. Eu vejo assim, liderança transformacional. Primeiro eu começo me transformando. As minhas ideias, aquilo que eu acredito, até mesmo porque para inspirar, eu vou ter que ser exemplo, certo? Uhum. Então eu preciso me conhecer, me autoliderar, saber quem eu sou, saber se aquilo que eu estou querendo implementar vai de alguma crença que eu tenho. Uhum. Essencial. Porque às vezes, o que eu vi muito? Ah, vamos implantar home office. Muita gente tem a crença que se a pessoa estiver lá, ela vai produzir mais do que em casa. Então você vai para home office? Não, você não vai para home office. Por quê? Porque você vai ficar atormentado pensando que as pessoas não estão trabalhando em casa, estão divertindo. Tem um lugar físico, tem as pessoas ali aos seus olhos. Né? Então, comece com você primeiro, né? Para eu motivar, né? A motivação ela é intrínseca, né? O líder ele tem que fazer o quê? Ele tem que manter essa motivação. O básico, tendo o básico, ele já motiva.
Se eu não estou motivado, eu não consigo também motivar o outro. Uhum. É aquilo que eu falo, que a gente está falando, né? Tá falando, mas não é. Né? Sim. Para eu falar ali sobre inovação e criatividade, eu tenho que estar com a mente aberta. E saber escutar. E a gente vai ter aí, falando sobre liderança inclusiva, né? E a gente vai falar, eu acho que bastante sobre inovação e criatividade e ter, né, diferentes pessoas aí. Nós vamos ter uma live aí falando sobre isso. Então, eu tenho que ter, igual a Patrícia falou, eu tenho que ter mente aberta. Eu tenho que ter flexibilidade, né? Exemplo de relacionamento, pessoal. Não sei se já viram aquela chargezinha onde tem um pai xingando o filho, aí o filho xinga o outro, e o filho vai lá e xinga o cachorrinho. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Como eu trato as pessoas que estão ali de olho em mim, porque o holofote está em mim, enquanto líder. Né? Ser líder não é fácil. Por quê? Você tem que ter um controle, né, emocional ali muito grande. A gente ainda dá muitas dicas, né, Patrícia, né? Nos nossos treinamentos, nos nossos cursos aí, do que você fazer quando você vê que você está perdendo ali, né? Você está nervoso ali num ponto, estou nervosa, o que eu devo fazer agora? Né? Então, como é que eu vou empoderar alguém se eu não sou empoderado? Se eu tenho... Aí nós entramos ali, né, Patrícia? Autoestima baixa. Sim, envolve várias questões, né? Então, como é que eu vou empoderar se eu tenho autoestima baixa? Eu não vou empoderar ninguém. Então, tem que desenvolver, sim, suas habilidades. Tem que olhar, sim, para você. Tem que, sim, desenvolver aí o seu autoconhecimento. Para só assim, você efetivamente ter uma liderança. E uma liderança que transforma. Uma liderança que as pessoas te seguem porque te admiram. Não uma liderança que as pessoas te seguem porque você é estar na posição, estar na função. Né? Eu vejo isso. Perfeito. Acredito que nem você falou, né? As próximas lives a gente acaba puxando um ganchinho sobre isso, né? Acho que a próxima é sobre bem-estar no trabalho, então vai envolver um pouco do que a gente falou de estrutura, né? A questão da inclusão também, que nem você falou, de criatividade. Então, assim, assistam as próximas, tá? Quem não conseguir assistir ao vivo, assiste pelo canal, que fica salvo, para vocês conseguirem pegar ali os complementos, né? E aplicarem tudo na prática. E é o que eu sempre falo, priorizem essa possibilidade de poderem ter ferramentas para ajudar vocês, né? Porque tem aí, eu já falei, nos destaques, tem várias informações, tem as lives no YouTube, tem um e-book que é gratuito, né? E para quem quer ir além, tem aí o nosso curso. Então, acesse todos esses materiais, que com certeza vai fazendo um quebra-cabeça, né, com os conteúdos que a gente vem trazendo para ser aplicado ali na prática. Acredito que seja isso. E estejam à vontade em estar perguntando, né? As pessoas que adquirem o nosso curso, a gente sempre está ali dando tipo uma mentoria para essas pessoas, todos os aspectos que elas têm ali de dificuldades no seu dia a dia enquanto líder, né? Porque é o que a gente sempre fala, né, Patrícia? A gente quer gerar consciência nas pessoas para realmente as pessoas fazer diferente, né?
poder fazer efetivamente aquilo que tem que ser feito. E sem responsabilidade não tenho mudanças nenhuma. Eu não tenho transformação. Né? Isso aí, gente. Então, esperamos vocês na próxima terça. Isso aí, às 11 horas. Eu vou conversar com a Patrícia, a gente estava querendo mudar, talvez. Eu estava querendo mudar, talvez, porque 11 horas é um horário de almoço, que não é almoço ainda, né? Mas, quem sabe a gente consegue mudar aí para a noite, que aí as pessoas podem participar mais, fazer perguntas, né? Porque essa interação é muito importante para a gente ouvir o outro lado também, né? As pessoas, o que as pessoas estão esperando, o que as pessoas querem saber, alguma dificuldade, a sua dificuldade é a dificuldade do outro, né? E eu vejo que é isso que a gente quer trazer para as pessoas. A gente quer estar aí empoderando cada vez mais líderes. Né? Perfeito. É isso aí, gente. A gente se encontra na próxima semana. Tá joia? Um beijão. Até mais, Beijo. Patrícia. Tchau, tchau.